Olá amigos do YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson. No vídeo de hoje vamos trazer mais um conteúdo de Gundam Card Game, trazendo o meu mais novo deck aí que eu consegui para o jogo, que é o deck de Phantom Pain, que é sobre esse trio aqui, né? Lá de Gundam Seed Destiny, que são parte dos vilõezinhos lá que tem bem no comecinho da temporada, eles duram até mais ou menos a metade, com foco principalmente aqui na Estelar, que ela tem um lancezinho lá com o Shin. Se você já viu Gundam Seed Destiny, você sabe do que eu tô falando. Se você nunca viu Gundam Seed Destiny, bom pra você, porque Gundam Seed Destiny é uma merda. Não que isso venha ao caso agora, mas se você tá aqui só pelo card game, essa galerinha aqui trouxe pro jogo um deck absurdamente divertido que veio da GD05, que é a última coleção de Gundam Card Game no jogo, e é um deck super acessível, super baratinho. Pode ser o seu primeiro deck de Gundam e quem sabe até te trazer algum resultado na sua local, caso você queira jogar competitivamente, porque ele é um deck vermelho, basicamente vermelho, que você pode até fazer uma mistureba de cor, mas essencialmente ele é um deck vermelho, agro, com uma mecânica bem única para os padrões de Gundam Card Game. E vou mostrar para vocês agora o baralho e também trazer um gameplay lá no Gundam Arena, que é um site que a gente usa para jogar online Gundam Card Game, para demonstrar o deck em ação e mostrar do que ele é capaz. Então, sem muita enrolação, vamos aqui para a mesa, mostrar para vocês card por card e logo em seguida mostrar para vocês o gameplay. Então, sem muita enrolação, bora! Começando esse deck profile pelas unidades, vou trazer aqui a provável mais importante de todas, que é o Gaia Gundam, que é uma LR lá da GD05. A maioria dos cards desse deck são da GD05, então meio que se você por acaso abriu muitos packs de GD05, ou se você abriu uma box de GD05, é capaz de você conseguir montar muito bem esse baralho aqui. O Gaia Gundam é a nossa principal unidade, o nosso principal atacante, porque ele tem um efeito muito bom. Ele diz que quando está pareado e ele remove uma carta da área de shield do oponente, você dá ao oponente uma escolha. Ou ele descarta uma carta da mão dele, ou ele permite que você jogue uma unidade Phantom Pain da sua mão de level 4 ou menor sem pagar o custo. Então, ou o oponente vai te dar uma vantagem de você descer uma unidade de graça, ou ele vai perder um recurso da mão dele, o que ambas as situações são ótimas para você. Ela só faz link pair com a Estelar, porque né, ela é a piloto do Gaia Gundam, mas isso não é um problema, porque ela também é a nossa melhor piloto. Quando eu for falar dos pilotos eu detalho um pouco mais o que ela faz, mas essencialmente você quer ter ele o mais rápido possível na sua mão, junto com a Estelar de preferência, para já atacar. Mas mesmo que você não tenha Estelar logo de cara, como o efeito dele é só pareado, genericamente, você pode parear ele com qualquer outro piloto do baralho, que ele vai fazer o mesmo efeito, só vai ser um pouquinho mais lento, mas ainda assim muito bom, muito eficiente. E claro, o deck é feito para você tirar vantagem de ambas as situações, tanto o seu oponente descarta cards, como você jogar uma carta de graça na mesa. Seguindo aqui, temos aqui duas cópias do Abyss Gundam. Ele tem como habilidade suporte 2, que quer dizer que ele oferece mais 2 de AP para uma unidade aliada que não seja ele mesmo. Infelizmente ele não pode se dar esse boost, né? Porque para ativar o suporte você tem que suspender a carta. Esse 2 de ataque extra vem muito a calhar para você quebrar uma base de ataque muito alto ou uma unidade do oponente que tenha um valor de defesa muito alto, né? Um Strike Freedom, por exemplo, da GD05, é uma unidade que fica facilmente aí com 8 de HP. Ele pode estar ajudando aí a remover esse tipo de problema na mesa, e é aquilo, né? Potencialmente você vai estar jogando ele de graça aí por causa do efeito do Gaia Gundam. Só duas copiazinhas, porque o efeito dele é legal, mas não é tão bom, e você só quer ver ele em momentos pontuais do jogo, então só duas cópias mesmo. E, claro, ele faz link pair com o Auel, que é o piloto dele. Aí temos aqui o Chaos Gundam, que ele tem a habilidade de High Maneuver, mas ele pode distribuir essa habilidade de High Maneuver para qualquer unidade sua, inclusive ele mesmo. Quando ele ataca, ele dá uma unidade Phantom Pain a habilidade de High Maneuver, ou seja, ele não pode ser bloqueado. Então
Na maioria das vezes você vai usar essa habilidade nele mesmo, mas vem a calhar de vez em quando você dá um ataque com ele, forçar uma interação com o oponente e dar a habilidade de High Maneuver para outra unidade que você tenha mais interesse que vá para a área de shield ou que não seja bloqueado para remover uma unidade do oponente ou alguma coisa assim. Então é outra habilidade de utilidade, né? É uma toolbox de habilidades que você vai ter aí junto com o suporte aqui do Abyss Gundam, que você pode estar usando nas suas unidades de forma estratégica. Para ser a nossa unidade genérica vanilla do baralho, temos aqui 4 cópias do Exas. E sim, eu sei que está faltando uma cópia aqui, essa cópia existe, ela só não está em minha posse, mas eu não quis ficar esperando mais para fazer esse deck profile, então botei uma proxyzinha aqui, mas enfim, 4 cópias do Exas. Ele faz link pair com Earth Federation e todos os nossos pilotos são da Earth Federation. E ele é só um Vanilla 4-2, ótimos status, já é ótimo para você já descer ele, linkar, bater, muito bom. E aqui temos agora 2 cópias de novo do Gaia Gundam, só que agora no seu Mobile Armor Mode, né? Que ele vira tipo um cachorro, um lobo, alguma coisa assim, né? Que é um modo em que ele é mais rápido, né, dentro da série. Mas aqui isso é representado dizendo que se o oponente descartou uma carta durante esse turno, você reduz o custo de play dele em 3, ou seja, ele pode ser uma unidade aí 4-3 que você pode trazer por apenas um recurso. Isso é muito forte. E você vai, né, forçar o seu oponente a descartar cartas, seja pelo efeito do Gaia Gundam ou da próxima unidade que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o Abyss Gundam novamente, só que agora no seu modo Mobile Armor, que ele diz que quando é pareado com qualquer piloto, ele força o oponente a descartar uma carta da mão se ele tiver 4 ou mais cards. Então você já tem um combinho aqui, né? Você já pode meio que visualizar, você pode parear o Gaia Gundam com qualquer piloto, bater com ele na shield área. Se o oponente descartar uma carta, você pode descer aqui o Gaia Gundam Mobile Armor com apenas um de recurso, ou então você pode descer ele de graça, porque o oponente escolheu não descartar uma carta, descer ele de graça, parear com outro piloto, que você já vai estar na vantagem de economia de recursos, né? Afinal você não gastou para descer essa unidade, parear ele, forçar o oponente a descartar e ainda descer o Gaia Gundam com custo reduzido. Então você está fazendo aí muita vantagem de campo com bem poucos recursos. E essa aqui é uma das melhores unidades do baralho. E temos aqui agora o Chaos Gundam Mobile Armor Mode. Como você viu, né, todas as unidades têm uma forma Mobile Armor, eles são todos transformáveis. É uma característica, né, desse grupinho lá em Gundam Seed. Mas enfim, ele tem uma habilidade bem simples que é Breach. Simplesmente Breach 3. Então você vai estar fazendo aí link com o piloto dele, né, o Sting já bater também. Você pode descer ele de graça pelo efeito do Gaia Gundam, se for o caso. E é o nosso agressor, né, o nosso unidade para estar fazendo 2 coisas, que é remover uma unidade do oponente e potencialmente um shield ou uma base. A nossa única unidade não Phantom Pain do baralho, porém tem uma certa sinergia, e o que faz o nosso baralho ser vermelho-branco, que é o Sword Strike Custom, por isso que tá o meu gamplazinho aqui do Sword Strike, porque é o único que eu tinha para representar esse baralho. O Sword Strike é uma figurinha carimbada, ele vem lá da GD01, mas ele tem uma coisa especial que é, ele não depende do Kira Yamato para funcionar, ele só linka com qualquer Earth Alliance. Eu falei Earth Federation mais cedo, mas é Earth Alliance, Earth Federation é outro treat. Enfim, Earth Alliance. Então você pode estar linkando aí com qualquer piloto do baralho, já fazendo ele atacar, e ele é uma remoção. Se tiver uma unidade no campo do oponente com 2 de HP ou menos, você pode estar retornando ela aí para a mão. Então várias vezes eu estou usando ele para quebrar um shield, tirar uma unidade da mesa e atrasar o jogo do oponente, porque aí é uma unidade que ele vai ter que descer de novo, e isso ainda ajuda a combar com o Gaia Gundam. Na real, não com o Gaia Gundam, mas na verdade com o Abyss Gundam. Porque o Abyss Gundam só ativa a habilidade dele se o oponente tiver 4 ou mais cards na mão. Então, se por acaso o oponente tiver com 3 cards na mão, mas ele tem uma unidade que faça alvo pelo Sword Strike, você volta o oponente com 4 cartas na mão,
faz a bis com um piloto e força ele a descartar uma carta. Então é uma interação bem legal aí. E ele é um ótimo atacante, ótimos status e tudo mais, né? E apesar do Gaia Ganda LR ser de fato boss do baralho, esse aqui é o nosso tanker, né? Esse aqui é meio que discutível ser talvez o verdadeiro boss do baralho, que é o Destroy Ganda. Não se assuste com esses valores aqui de level e de custo, porque você vai descer essa carta muito mais cedo no jogo. Ele diz que a partir do momento que o oponente tenha 7 ou mais cartas no descarte, você pode reduzir o level e o custo dessa carta em 3. Então ele, na verdade, na maioria das vezes, ele é um level 6, custo 5. E quando ele está linkado com um biológico CPU, que também é o trait de todos os pilotos, ele tem Breach 3. Pessoalmente, eu gostaria que esse Breach 3 fosse um Breach 5, acho que seria perfeitamente razoável, considerando que é o Destroy Ganda, mas ok, ainda é uma habilidade muito boa, uma habilidade muito forte, que você pode estar aí usando para descer ele bem cedo na partida e já dar um susto no oponente, porque na moral, descer isso aqui no turno 6, um bicho 6/6 do nada, já batendo com Breach e tudo mais, é bem assustador. Às vezes eu venho e vou rodar 3 ou 4 cópias dessa carta, mas 3 cópias deles é com certeza mais do que o suficiente, porque normalmente você vai resolver de 1 a 2 dele no máximo. E essas são todas as nossas unidades. Vamos para os pilotos. Temos aqui 4 cópias da Stella Luzier. Ela é a nossa principal piloto pelo simples motivo de que ela é a nossa também buscadora. Quando ela é destruída, você pode estar revelando a carta do topo do seu deck. Se for uma unidade, ou um piloto, ou uma base, ou uma comando. Não tem comando ainda disso, mas se tivesse também funcionaria. Phantom Pain, você adiciona ela para a sua mão. Então, mesmo que o oponente troque uma unidade com você, mesmo que o oponente destrua a sua unidade que ela tiver como piloto, você está fazendo aí vantagem recuperando os seus recursos. Ela é uma ótima piloto. Os status dela não são muito bons, porque apesar dela dar mais 2 de ataque, ela dá 0 de defesa, e de vez em quando é relevante você ter uma defesazinha melhor, mas tudo bem, ela ainda é uma ótima buscadora. O 0, né, de HP que ela der é até para facilitar a busca que ela vai fazer. O próximo piloto é o piloto do Abyss Ganda, que é o Auel Nether. Ele tem como habilidade, quando ataca o oponente, não as unidades do oponente, quando ele ataca o oponente, ou seja, a skill diária, ele dá mais 2 de AP para a unidade, virando aí um 3/1, o que é bem forte. Isso dá umas interações engraçadas, como por exemplo, você declara que está atacando o shield do oponente, mas ele tem um blocker. Se você estivesse atacando uma unidade, ele só daria mais 1. Se ele está atacando o shield e você dá esse mais 3 no lugar, o oponente já pensa 2 vezes antes de bloquear ou alguma coisa assim. Então ele é uma ótima fonte de recurso, um ótimo piloto. Dá para usar ele de um jeito bem engraçados. E para fechar, os nossos pilotos, são 10 pilotos no total, temos aqui o Sting Oakley, e também existe a terceira cópia desse Sting, ela só não está comigo ainda, mas eu, mais uma vez, não vou enrolar o deck profile só porque está faltando 2 cartas no baralho. Mas enfim, 3 cópias dele, e ele é meio que o nosso melhor piloto, porque ele, tecnicamente, ele é um 2/2. Ele diz que a partir do momento que o oponente tenha 7 ou mais cartas no descarte dele, ele dá mais 1 de HP e mais 1 de AP para a unidade que ele tiver pareando. O que é um belo de aumento de status, como por exemplo, você pode fazer o seu Destroy Ganda virar um bicho 8/8, que é bem assustador, né? Para as nossas comandos, temos cópias aqui da uma das melhores cartas de draw que temos aí no jogo, que é Airframe Sager. Você descarta uma carta da sua mão e compra 2 cartas logo em seguida. E é uma carta de level 1, custo 1, e isso incentiva muito a você jogar com esse baralho, diferente do que a maioria dos outros baralhos do jogo quer, que é você jogar o turno 1 de fato. Quando você rolar o dadinho lá para escolher quem começa, você diz, não, eu quero começar, porque você já tem
uma ótima jogada de turno 1 com essa carta. E para melhorar ainda mais o nosso Draw Power, como a gente está jogando de branco, né, temos aqui 4 cópias da Overflowing Affection, que eu acho que dispensa as apresentações, também é uma das melhores cartas de draw aí que temos no jogo. E para fechar, como não pode faltar, temos aqui a excelente base que é a Gertrude, que ela tem uma habilidade bem singular, que é, além de todas as habilidades que qualquer base tem, com burst e tudo mais, ela diz que quando você linka um piloto a uma unidade corretamente, você pode escolher um blocker do oponente e ele não pode ativar a habilidade de blocker. Então se o oponente tiver só um blocker, é a mesma coisa que ele não tem nenhum. Se ele tem algum blocker de muito valor de ataque e defesa, você pode só anular aquele blocker e passar por cima das coisas do oponente de forma mais fácil. Essa é uma base muito legal e, como vocês viram, é muito fácil você fazer link pair nesse baralho para você tirar proveito aqui da Gertrude. Eu gostaria de rodar alguma outra base. Se vocês quiserem reduzir a quantidade de alguma carta que eu mostrei aqui para colocar 2 Argamas, eu recomendo, mas do jeitinho que eu tô jogando aqui, eu tô até que relativamente satisfeito. E outra vantagem dela é que ela é uma base level 2, custo 1, e não é surpresa eu usar essa base bem no começo do jogo, só para dar uma draw extra, né, e complementar o draw power do baralho. Esse é o deck, então não tem muito mistério, é um deck agro que você quer tirar o máximo proveito do Gaia Ganda para jogar suas unidades de graça ou tirar recursos da mão do oponente. Isso é bem legal para depois você estar descendo aí com facilidade o Destroy Ganda, botando pressão no jogo, fazendo vários ataques, colocando várias unidades baratas. Vocês viram aí que as nossas unidades custam no máximo de 2 a 3 recursos, exceto o Destroy Ganda, mas né, ele é o boss do baralho, então faz sentido ele custar um pouco a mais. E vou agora demonstrar para vocês como que esse deck funciona no replay que eu deixei salvo aqui de um gameplay que eu fiz, para demonstrar, né, todo o poder aí do deck de Phantom Pain, que eu gosto de carinhosamente chamar ele de deck Feras Maluca, porque a principal é a Estelar, e bem, se você viu o Gundam Seed, você vai entender o porquê. É isso aí, vamos lá pro gameplay agora. Vamos lá, vamos assistir aí esse gameplay. Eu vou fazer essa narração por cima e começamos o nosso turno. Não tivemos nenhuma carta para jogar, infelizmente não abrimos com Airframe, já vai para o turno do oponente, que também não faz nada e já passa para a gente. A nossa mão tá bem legal, bem boa. O nosso plano é chegar no Gaia Ganda para linkar com o Sting e no próximo turno, né, lá no level 4, a gente começar a combar. Mas vamos esperar aí para ver o que o oponente vai fazer. Ele vai descer um blocker, né, que é o Ifrit. Vindo para o nosso turno, vamos comprar uma Overflow, que é muito bom. E já vamos começar a preparar aí o nosso combo. Descendo o Gaia, dando uma Airflow. Vamos descartar o Gaia Mobiliarmo, porque a gente já tem uma cópia dele na mão, não precisa nem que da segunda. Vamos continuar aí nesse ritmo. Só que um blocker é meio chato, né, de já ter logo de cara, porque vai atrapalhar o Gaia, que ele só funciona quando a gente tira a carta da Shield Area. Estamos enfrentando um deck de Wing branco, né? Um Wing Blockers, aparentemente. Vamos aí ver o que dá para fazer. E tivemos o melhor top deck da história, que foi com a Estelar. Mas vamos aí manter o plano. Vamos linkar o Sting no Gaia Ganda, que é o mais que o suficiente para trigar a habilidade dele. E vamos baitar esse blocker aí. Vamos atacar o Shield. O oponente vai querer usar o blocker, vai preferir perder o blocker, o que é vantagem pra gente, com certeza. E vamos agora mostrar para o oponente o poder do deck de Phantom Pain, descendo um segundo Gaia Ganda, já linkando ele com a Estelar, ou seja, ele já pode bater. Vamos atacar a Shield Area e vamos dar aí ao oponente a opção de escolha, que é ou descartar um card da mão dele, ou fazer a gente descer uma unidade de graça. O oponente vai escolher descartar um card, perdeu aí um Epion, né? Ótima carta aí pra gente estar tirando da mão do oponente. Ele pensou, tá muito cedo no jogo ainda, é uma carta de level 8, não vale a pena segurar isso agora. Vamos aí fazer vantagem ao máximo possível. Vai descer uma segunda cópia do Sandrock, mas o piloto dele, que é o Quatri, que é basicamente um Amuro junto com a Kira.
com o Kira Yamato, né? Porque ele vai reduzir o nosso AP durante o ataque e também vai virar uma unidade nossa. Ele vai tentar aí fazer umas trocas, ele tirou o ataque de alguma unidade nossa para não perder a dele, e ele vai tentar fazer o mesmo aí no segundo Gaiaganda, só que não é tão ruim pra gente, porque vai trigar Estelar e vamos buscar uma carta que é, ó, mais um piloto. Isso aí. Bem legal. E vamos ver o que a gente compra para ver qual é a nossa próxima play, porque agora a gente tem que, né, voltar a fazer volume de jogo. Meio que estamos na vantagem, né? Afinal a gente está com uma carta de shield a mais componente. E eu vou decidir, em vez de agressivar, né, baixando do Sword Strike mais um piloto, eu vou decidir montar um board. Já vou aproveitar para tirar uma carta da mão do oponente, vou forçar, mesmo que eu não possa bater agora com a Bisganda, porque ele não está com o piloto correto, mas é uma forma de eu dar entre muitas aspas, um dano, né, no oponente. Ele descarta uma segunda cópia do Epion, ótimo descarte pra gente, né, o que comba, fazendo aí a gente descer o Gaiaganda por 1 de recurso, e na sequência a gente usa o Overflow, né, para fazer vantagem de mão. E olha só, temos 2 Link Pair opcional que a gente pode usar no próximo turno. Então a gente está com uma mão excelente. E bem, nossas unidades estão de pé, então a não ser que o oponente dê um jeito de virar elas, ele não vai tirar as nossas unidades. Então ele vai começar a atacar o nosso shield. E tudo bem, porque, né, pode ser esse ataque a shield que vai gerar até mais vantagem pra gente. Se acertar uma base, se acertar um piloto, é bom para o desenvolvimento do jogo. Aí ele está atacando com o Sandy Rocks, usando habilidade nas suas unidades, mas é irrelevante porque estão de pé. E olha aí, já temos a nossa base em jogo, e a gente ainda compra uma Overframe, né? Uma Airframe, quer dizer, que é mais poder de draw para o nosso baralho. Ele vai descer um Blocker e um Talgize, que eu não lembrava o que esse Talgize faz, mas ele basicamente escolhe uma unidade do inimigo de 2 de HP e deita ela. Não vai ser o caso, e bem, vamos ver o que dá pra gente fazer agora, né? Vamos começar equiparando o campo de batalha. Vamos dar aí um dano com o nosso Abyss, e não importa o que ele for usar, a ideia é realmente tirar uma unidade do oponente sem perder a nossa, então independente de qual ataque acertasse, ia dar no mesmo. E o Gaiaganda Mobiliarmo não importa muito pra gente ficar em campo, então vamos fazer uma troca para nivelar melhor esse board aí. E agora a gente vai começar a atrapalhar o oponente. Vamos descer o Sword Strike, vamos linkar ele com o Auel. E agora vamos fazer duas coisas. Vamos remover uma unidade do oponente da mesa e tirar um shield dele ao mesmo tempo. Fizemos ele perder um Heavy Arm Custom, bem legal. E a gente ainda sobrou para descer uma Airframe e fazer mais vantagem de mão. Agora eu estou tentando achar alguma unidade de valor melhor do que o Excess, né? Por isso que eu estou descartando ele, porque é muito melhor ter pilotos. E olha só, a gente achou exatamente o que queria, que é o Chaos Gundam junto com o piloto, que é o Sting, e esse é o Chaos Gundam aqui da Brit. Então a gente está aí numa situação muito, muito vantajosa. E agora o oponente tem que, né, voltar aí a fazer valor no campo dele. Ele está com pouca carta na mão, então ele está com poucos recursos. E vamos ver o que ele vai decidir fazer. Ele vai usar o Talgize para trocar com o meu Abyss Mobiliarmo, então menos uma unidade para o oponente. E ele não vai fazer mais nada, né? Ele só pode passar agora, porque ele desceu essas duas unidades agora. Vamos para o nosso turno e mais uma vez vamos abusar aí do Sword Strike para remover duas coisas do oponente. Vamos tirar uma carta da shield área e também vamos remover o Léo que ele acabou de descer. Vai ter que gastar aí 2 recursos de novo para descer o Léo de novo. É uma situação engraçada, né, que o Sword Strike proporciona, de você meio que lupar, né, essas unidades pequenas. E a gente deu um Zex Marquise, não tem problema, porque agora a gente vai fazer
um relativo estrago no campo do oponente. Eu não vou esperar ele ter uma unidade deitada para já tirar valor do Chaos Gunner. Vamos já começar a dar dano, porque a gente está bem à frente aí no gameplay e eu quero continuar dessa forma. Agora a gente vai reduzir a shield do oponente a 3 cards apenas, e na passada vamos fazer aí uma overflow para descartar o Abyss, porque não tem muito mais utilidade para ele agora, e na volta já temos recursos suficientes para descer o Destroy Gundam junto com a Estelar com Breach, botando mais pressão ainda na mesa. E agora é o momento que o oponente tem que fazer um baita de um comeback, porque senão ele só vai perder, né? Vamos ver aí qual que vai ser a decisão dele. Ele vai pensar um pouquinho, vai descer novamente o Léo, e eu acho que ele já vai parear com o Zex. Ele já quer bater já. Ele vai deitar uma unidade minha com a habilidade do Léo, que ele deita uma unidade de HP 2 ou menos. Vamos ver aí o que ele vai fazer agora. Ele vai querer trocar unidades, provavelmente. E não, ele vai bater no shield, olha só, ele vai dar 3 de dano no nosso shield, na nossa base, melhor dizendo. E vamos ver se ele vai usar o Léo para limpar alguma unidade minha. Provavelmente ele vai querer tirar o Sword, exatamente. Né, o Sword está bem chato aí, lidando com o campo dele. Ele está aí de novo com 4 cartas na mão, porque o efeito do Zex é dar uma draw quando destrói a unidade do oponente. E agora ele está aí com 4 cartas novamente na mão. Vai descer um Blocker e mais um Sand Rock. O que é ótimo, porque a gente está aí com um Breach, né? Então, de um jeito ou de outro, a gente vai tirar uma unidade do oponente, ao mesmo tempo que vamos tirar um Shield. Aí, para mim, tanto faz se ele vai bloquear ou não, simplesmente quero tirar valor desse ataque com Breach. Ele não vai bloquear e vai perder o Sand Rock no processo, enquanto a gente ainda mantém o Caos, que já está com um status bem considerável, porque o Sting está dando +2 para ele. Vamos agora anular o blocker dele, fazendo um Link Pair e usando a habilidade da nossa base para impedir que o oponente use habilidades de blocker com uma unidade dele. E agora temos aí um 8-6 violento na mesa. O Destroy vai fazer um estrago agora, quebrando mais uma unidade, e vamos limpar o último shield dele com o nosso Excess. E estamos em situação de que praticamente é bater para game, né? A essa altura. Temos um blocker mais óbvio, que tem uma base logo no final. Eu fiz um pouco de misplay nesse último ataque, era para eu ter batido primeiro com o Excess e depois com o Destroy, mas eu me empolguei aí tendo o Destroy na mesa e quis bater com ele primeiro. Mas tudo bem, ainda é uma situação que a gente está na vantagem, apesar do oponente ter mais cartas do que a gente, no geral. A gente ainda está na vantagem porque estamos com o shield cheio e tudo mais. Ainda dá para fazer volume de jogo e vai ser difícil dele lidar, né, com as cartas que a gente está sem ele perder as dele, né, na troca. Ele vai usar o Sand Rock aí para trocar com o nosso Chaos Gundam, que já deu um trabalho para ele. E ele vai usar o Ifrit para tirar mais uma unidade nossa. Bem feito, né? Ele preferiu perder o blocker, porque ele já ia perder de qualquer forma, eu acho. E desceu aí o Gundam Wing Endless Waltz com o Hero e vai trocar com o nosso Destroy Gundam. E vamos ficar aí, ó, praticamente na mesma situação, né? A única diferença é que eu tenho mais shields do que o meu oponente. E essa falha na busca da Estelar agora foi muito boa, porque eu realmente não queria dar draw num segundo Sword Impulse, num Sword Strike, quer dizer. Eu prefiro muito mais comprar qualquer coisa como uma Airframe. Vamos aí trocar uma carta por duas, basicamente. 2 por 2, né? Mas com certeza 2 cartas bem mais úteis, e de fato veio 2 cartas bem mais úteis. Eu prefiro muito mais ter essas cartas na mesa do que qualquer outra coisa. O ruim é que a gente não tem mais acesso ao Sword Strike, porque a gente só tem 3 cópias dele, 2 já estão no descarte, uma está no fundo do deck, mas a gente está dominando a partida com o controle de board.
ele vai ter que fazer alguma jogada muito relevante para poder virar esse jogo. Ele vai mirar na nossa base aí para tentar tirar algum recurso nosso, o que não vai fazer muita diferença. E eu acho que ele não vai descer mais nada. Ele comprou, deve ter comprado algum piloto, alguma coisa assim, que não vai ser relevante agora. Vamos aí usar o nosso Breach para tanto tirar a unidade dele, como dar um dano na base e usar o Excess para remover de vez a base e meio que colocar a tampa no caixão, descendo um Destroy Gundam. Ele só vai ter 2 cartas na mão e eu duvido muito que vai ser o suficiente para fazer ele voltar para o jogo. A gente vai descer o nosso Destroy, que é a essa altura do jogo bem assustador. Ele vai dar uma draw e eu acho que ele já vai dar Surrender. E é isso aí, Surrender, vitória pra gente. E é isso aí, galera, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse deck profile com gameplay, para variar um pouquinho, né, fazer alguma coisa um pouco diferente dos deck profile que eu fiz até agora de Gundam Card Game. Se gostaram desse formato, se vocês querem que os próximos sejam desse jeito de comentar os cards que eu estou usando e depois mostrar o deck em ação, deixa aí nos comentários, que pode virar o padrão aqui para os decks profile daqui para frente. E é isso, muito obrigado por assistirem o vídeo e até o próximo. Bye!